Meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, este domingo, pelos textos que nós acabamos de ouvir, poderia ser chamado o domingo da concórdia fraterna. Virtude, meus amados irmãos, da concórdia, tão necessária para manter as relações fraternas com o nosso próximo. São Pedro nos faz uma exortação muito clara. São Pedro vem aqui com umas palavras bem práticas e ele diz: caríssimos, sede todos de um mesmo coração, compassivos, amantes dos irmãos, misericordiosos, modestos, humildes. São Pedro então fala aqui de uma maneira muito realista, de uma maneira muito prática. Por quê? Porque ele sabe que dada a nossa fragilidade, dada a nossa limitação, é impossível conservar a concórdia se nós não sabemos compadecer das fragilidades, das limitações, das misérias do nosso irmão, dos defeitos dos nossos irmãos. Se não sabemos ser misericordiosos com os dissabores que nós enfrentamos, nós precisamos enfrentar tudo isso com muita humildade, que a humildade nos faz olhar com benevolência para o nosso próximo, nos faz esquecer um pouco de nós mesmos. Então, meus amados irmãos, aquele que, para viver em perfeita harmonia com os outros, pretendesse nunca ter de suportar nenhum aborrecimento, nenhum desgosto, né? Não ser nunca contrariado, incomodado. Esse que pensa assim tem muito pouca experiência da realidade da vida, porque a realidade da vida é justamente isso. Nós não somos puros espíritos, nós somos espíritos limitados pela matéria, né? Nós somos limitados pela matéria. Então, meus amados irmãos, nós estamos nestas dificuldades, sempre enfrentando essas dificuldades. E nós precisamos, então, de estar dispostos a suportar as dificuldades dos nossos irmãos. E somos mortais, como diz Santo Agostinho. Somos homens mortais, frágeis, enfermos, que transportamos vasos de barro. Isto é, o nosso corpo, causa de muitas e de mútuas angústias, né? Justamente, nós vamos ser comparados a um carro, né? A um caminhão que tem a sua carroceria cheia de vasos de barro, que vai andando numa estrada toda esburacada, né? Então, tem que ter muito cuidado, senão os vasos vão se chocarem e vão se quebrar, vão se desfazer, vão se machucar. Assim também somos todos nós. Nós somos vasos de barro, delicados, frágeis. Podemos a qualquer momento cair, nos quebrar, nos machucar. Mas nós estamos andando numa estrada, né, toda cheia de buracos, todas cheias de altos e baixos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos fazer o quê? Santo Agostinho mesmo, então, nos dar o conselho: dilatentur spatia caritate. Dilatem-se as dimensões, os espaços da caridade. E para dilatar o espaço da caridade, né? Que é quando a gente quer que os vasos não se quebrem,
Então se coloca alguma coisa macia entre um vaso e outro, e aí se pode transportar com mais rapidez, com mais facilidade, sem perigo, né, de quebrar. Assim também nós, para poder esses espaços se dilatarem, para ter ali, né, uma proteção, nós teremos que colocar justamente isso que São Pedro nos aconselha: humildade, misericórdia, ser modestos, né? E essas outras virtudes vão ajudar, né, a não se chocarem ali com o nosso próximo, com nossos irmãos. Não retribuais mal por mal, nem maldição por maldição. Pelo contrário, bendizei, e até se alguma coisa sofreis pela justiça, sois bem-aventurados. Mas bendizei Cristo Senhor em vossos corações. Nada de retribuir o mal com outro mal. Nada de retribuir as palavras ofensivas com outras palavras ofensivas. Nada de maldizer aqueles que nos fazem mal. Mas sim, pelo contrário, bendizer. Ou seja, todas essas nossas reações são justamente atitudes que vão espaçar ali os espaços da caridade, do amor, para não se machucar, para não haver brigas, contendas. E o Evangelho, meus amados irmãos, também fala do mesmo tema e diz assim: Jesus, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É a frase do Evangelho de hoje. Jesus, ele fala do mesmo tema, mas ele vai um pouco mais adiante, ele vai um pouco mais a fundo. Jesus está falando aqui, né, para os seus discípulos, e ele está se referindo a quem? Quando ele fala, né, que se a vossa justiça não vai além dos escribas e dos fariseus, ele está se referindo a quê? Ele se está referindo ao mandamento que ele mesmo veio trazer, que é o mandamento do amor, o mandamento que ele chama de mandamento novo. Não que antes o mandamento do amor não existia, do amor ao próximo não existia, não, mas ele veio ampliar estes vossos mandamentos. Esse mandamento novo, esse mandamento da caridade, esse mandamento do amor, ele veio ampliar, ele veio aperfeiçoar. Antes ele dizia, né, aquele que matar o irmão será condenado. Aí ele agora já fala, não só isso, mas aquele que se irar contra o seu irmão, aquele que chamar o seu irmão de louco, será condenado no fogo do inferno. Nosso Senhor, então, quer não só o exterior, mas Ele quer também o comportamento interior. Nosso Senhor veio nos recordar que quando Deus olha para nós, Ele não vê só o nosso exterior, aqueles atos exteriores que nós estamos fazendo. Não, Ele não vê só isso. Ele olha para nós, Ele vê os atos externos, mas Ele vê também o interno. Ele sabe do nosso pensamento, Ele sabe o que está no nosso coração. Ele vê aquilo que está dentro de nós. Jesus olha para nós e vê tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos pensando. Então, nosso Senhor quer esta diferença. Nosso Senhor quer este aumento da nossa caridade, do nosso amor, este aperfeiçoamento do nosso amor para com o nosso próximo. Portanto, vamos evitar não só as ações, mas vamos também ter uma grande delicadeza no trato com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Vamos evitar qualquer palavras ofensivas. Quantas palavras ofensivas, né,
Quantas palavras que ofendem o nosso próximo existem no nosso vocabulário, né? No vocabulário da nossa língua? Muitas, inúmeras. Mas se essas palavras, meus amados irmãos, existem no vocabulário da nossa língua, ela não deve estar no vocabulário das palavras que saem da nossa boca. Nós precisamos esquecer essas palavras, nós precisamos deletá-las, né, da nossa conversação, da nossa fala, pois precisamos estar sempre cuidadosos com isso, porque senão ofendemos muitas vezes e até várias vezes por dia o nosso próximo ao pronunciar palavras ofensivas. E nosso Senhor diz, vamos lembrar sempre disso: aquele que chamar o seu irmão de louco merece ser condenado no fogo do inferno. Então, meus amados irmãos, nosso Senhor vem para nos dizer, né, que precisamos amar não só os nossos amigos, mas até os nossos inimigos. Quando Ele diz, não retribuais o mal com o mal, pelo contrário, se alguém te maldizer, abençoai esta pessoa, clama a Deus a bênção para ela. E assim, então, meus amados irmãos, vamos pedir a nosso Senhor que dê para nós este coração amável, este coração misericordioso, este coração humilde. Estamos no mês de junho, que é dedicado ao coração de Jesus. Vamos então aprender com Jesus. Ele mesmo disse para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Peçamos a Jesus que faça então o nosso coração semelhante ao dele, manso, humilde, misericordioso, caridoso. Amém. Número 7 do folheto, vamos cantar a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo lumen de lumine,